Então, bom dia a todos. Com imensa felicidade, né, que hoje eu tenho a honra de apresentar aqui o Dr. Rogério de Jesus como nosso palestrante, com o tema da tecnologia pós-colheita de pescado amazônico. Dr. Rogério de Jesus é graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado em Ciência de Alimentos pela USP. É pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia desde 88 e trabalha na coordenação de tecnologia e inovação COTEI, atuando como pesquisador líder na área de tecnologia de alimentos. Também é professor orientador no programa de pós-graduação em aquicultura, que tem convênio da Newton Lins, em ampla associação com o INPA. Desenvolve trabalhos com pesquisa na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em fisicoquímica e bioquímica dos alimentos e das matérias-primas alimentares, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de qualidade do pescado de água doce, tecnologia de pescado da Amazônia. Atualmente é coordenador do Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos do INPA. Também é conselheiro titular do Conselho Deliberativo do COTEI do INPA. Ademais, é um destacado agente cultural do folclore amazonense, sendo coordenador da Marujada de Guerra do Boi Caprichoso. Em 2015, foi laureado com a Medalha de Mérito da Engenharia Nacional, concedida pelo Sistema Confea-CREA, pelos relevantes serviços prestados à engenharia e à agronomia do Brasil. Então, quero aqui desejar a todos, né, que consigam apreciar a palestra do Dr. Rogério, que vai trazer muitas informações e conhecimento. Doutor, eu lhe passo a palavra e fico muito aqui apresentando o senhor nesse momento, com o senhor a palavra nesse momento. Muito obrigado, Rogério. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela presença e também agradecer o convite que foi formulado pela coordenação, né, desse projeto, Popularizando a Aquicultura para o Progresso do Estado do Amazonas, que é financiado pela FAPEAM e que faz parte da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem efeito agora, justamente nesta época, todos os anos é feito aqui no mês de outubro, e aqui no INPA a gente participa, né, desse evento nacional. Bom, eu gostaria também de pedir perdão se tiver alguma falha tecnológica, mas essas coisas de tecnologias a gente ainda está, ao longo dessa pandemia, aprendendo, e vai aprendendo cada vez mais, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que esse tema, tecnologia pós-colheita de pescado amazônico, é um tema já recorrente, que eu venho falando sobre isso há muitos anos. Tenho trabalhado com isso, como o Rogério bem apresentou, há alguns anos também, algumas décadas, né? Desde 1988, eu trabalho aqui no INPA com ênfase nesta área, né, de tecnologia pós-colheita de pescado amazônico. E então eu vou tentar apresentar para vocês um panorama de como que está acontecendo, né, a situação atual de produção, de consumo e do comércio mundial de pescado, e também trazer esses dados para comparar com os dados do Brasil e aqui do Amazonas. Bom, nesse quadro aqui, nós apresentamos um resumo bem grande de como está, né, a captura mundial, tanto a produção aliás, a produção mundial de pescado, tanto seja da captura, né, que é esse total aqui, em torno de 90 milhões de toneladas, agora no ano de 2020, e também como que está a produção advinda da aquicultura, né, que está em torno de 87,5 milhões de toneladas, pelos dados coletados e publicados pela FAO em 2022, agora, relativos a 2020. Bom, isso dá uma produção mundial de em torno de 178 milhões de toneladas de pescado por ano,
juntando a captura e a aquicultura. Considerando, né, que uma boa parte, ou seja, 157 milhões de toneladas, é destinado diretamente para o consumo humano e que cerca de 20 milhões de toneladas é direcionado para a ração animal, né, alimentação animal, de um modo geral, e também que a nossa população mundial, né, está em torno de 7,8 bilhões de pessoas, isso nos dá, né, dividindo essas 157 milhões de toneladas que são destinadas ao consumo humano pelo número da população humana atual, de quase 8 bilhões de pessoas, nós temos que o consumo aparente do pescado atualmente é em torno de 20 quilogramas ano. Isso a nível mundial. Infelizmente, o Brasil não tem todo esse consumo, né? Porque a produção brasileira de pescado ainda está aquém do que poderia produzir e, assim, nós estamos com uma produção baixa, apesar de ter uma produção de aquicultura bastante avançada, mas o consumo brasileiro ainda é metade desse consumo mundial, está em torno de 10 a 10,5 quilogramas por pessoa ano, quer dizer. Isso a nível nacional. Só que essa média nacional não espelha a realidade amazônica. Aqui no Amazonas, nós temos, inclusive, um número bem maior do que essa média de consumo mundial. As pesquisas feitas sobre o consumo de pescado na Amazônia como um todo, a média da Amazônia, juntando as cidades grandes, né, como Manaus, Belém, e o interior, né, as zonas ribeirinhas, dá uma média de superior a 30 quilos de pescado ano. Ou seja, então está bem superior à média mundial, ou seja, mais de 50% acima da média mundial. Isso nos torna um grande consumidor de pescado, né, que eleva a nossa capacidade. E isso mostra também que nós temos essa produção a partir de 1990, né? A produção da captura, ela, a nível mundial, tanto a nível mundial como a nível do Brasil, ela parou, ela estabilizou, ela está em torno de 90 a 91 ou a 92 milhões de toneladas, e parou aí. Essa área azul aqui toda do gráfico. Enquanto que, a partir dessa época também, né, de 1990, no início dos anos 90, a produção da aquicultura só fez aumentar. Tanto a aquicultura de águas interiores, que é essa parte maior aqui, como a aquicultura de águas marinhas. Então, hoje em dia, nós já podemos dizer que a produção da aquicultura já está quase equivalente à produção da captura dos mares e dos rios. Bom, então, fazendo um resumo de tudo que foi falado aqui, a gente pode dizer que a produção mundial da aquicultura ela alcançou 87,5 bilhões de toneladas em 2020, que a aquicultura já contribui com cerca de 50% da produção mundial de pescado, que o valor da comercialização dessa produção mundial de pescado total, tanto da captura como da aquicultura, já foi superior a 150 bilhões de dólares em 2020, ou seja, é uma das principais commodities mundiais. O Brasil, por sua vez, vem ocupando, desde 2011, a 12ª posição entre os maiores produtores de pescados da aquicultura mundial. Apesar de ser o 32º produtor da captura,
mas em termos de aquicultura ele está lá entre os top 15, digamos assim, né? Em 2020, como falei, né, chamei a atenção, o consumo mundial aparente do pescado alcançou 20 quilos por pessoa ano, que o Brasil só consome cerca de metade disso, mas o Amazonas, principalmente, consome muito mais do que isso. Chega a ser de 30 a 35 quilos por pessoa. Bom, e em termos de alimento que é destinado a consumo e para uso, para consumo humano e para usos não de alimentação humana, ou seja, para alimentação animal, a FAO também mostra, né, a utilização, né, porque se você olhar, tem um consumo aparente aqui em cima, né, em torno de, aqui em 2020, em torno de 20, né, quilogramas ano, e que isso, né, mostra que nós temos um consumo que vem aumentando ao longo dos anos, né, e que também tanto esse consumo para humano como para não humano vem aumentando. Então, a produção de pescado vem aumentando de qualquer maneira. Por outro lado, para o consumo humano, as formas de utilização são bem distintas, né? A principal forma de utilização da produção de pescado é de pescado fresco, aquele que é vendido na feira ou nos supermercados, ainda refrigerado em gelo, ou não, né? Infelizmente, uma boa parte ainda não utiliza gelo, mas, de um modo geral, o pescado somente resfriado, seja no gelo ou em câmaras de resfriamento, ou mesmo sem gelo, ele é vendido fresco. Então, a maior parte do pescado destinado ao consumo humano, ou seja, cerca de 35%, é destinado dessa forma, na forma fresca ou refrigerada. A forma congelado, que é essa área aqui de azul claro, ela mostra que um pouco menos, cerca de 30% do que é destinado ao consumo humano, ele é comercializado na forma congelada. Em seguida, tem a forma de que a gente chama de preservado, né? Ou seja, aqueles enlatados, né? De modo geral, que é essa área vermelha. Outra forma muito comum são os salgados, né? Que a gente é chamado de curado, né? São os salgados, principalmente salgados e defumados, que são esse verde claro aqui, e a que não é para alimentação humana, que é esse verde escuro aqui. Então, as principais formas são essas: ou é vendido fresco, ou congelado, ou enlatado, ou marinado, etc., né, os preservados, ou também pode ser salgado seco, que é uma forma muito importante até hoje, apesar de ser mais tradicional e menos atual. Bom, considerando toda essa produção, a FAO tem uma grande preocupação, que é o desperdício de pescado, porque de tudo que é consumido, a nível mundial, a FAO estima que 30% do que é produzido não chega na mesa do consumidor. Então, poxa, dessas quase 180 milhões de toneladas produzidas, cerca de um terço a nível mundial não chega no prato do consumidor, na mesa do consumidor. Ao longo do caminho, há uma perda, um desperdício muito grande. Então, a FAO procura estimar essa perda de pescado na produção, na comercialização, na distribuição, para evitar, justamente, para tomar algumas medidas preventivas para evitar essas perdas. Sendo assim, nós temos um trabalho que foi feito aqui no Amazonas, na Amazônia, digamos, brasileira, colombiana e peruana, né, na zona
de fronteira, onde tem a maior produção de pescado na bacia amazônica. E eu participei desse trabalho, e nós publicamos esse trabalho mostrando qual é o desperdício aqui no Amazonas. Nós estimamos, fizemos um estudo de caso na região de Parintins, então foi feito a estimativa desse desperdício, porque a nível mundial a FAO estima em 30%. Bom, aqui nós vemos o seguinte, que o desperdício, durante a época de vazante dos rios, ou seja, nós fizemos a pesquisa de outubro a novembro, considerando perdas na pesca, perdas durante o desembarque, perdas durante o transporte e a comercialização, esse valor das perdas totais, com base em entrevistas com pescadores e com comerciantes de pescado, foi, na vazante dos rios, de 20%, 20,7%. Ou seja, é bem menor do que é estimado a nível mundial. Durante a época da enchente dos rios, ou seja, nos meses de maio e junho, quando nós fizemos o estudo, ou seja, quando a pesca não tem tanta intensidade, porque lá na época da vazante dos rios é a safra. Na época da enchente, é a entre-safra, digamos assim, né? Então, as perdas estimadas na pesca, tanto durante a descarga como o transporte e a comercialização, esse valor total de perdas, também baseado nas entrevistas com comerciantes de pescado e com os pescadores artesanais, foi em torno de 11,1%. Ou seja, mesmo na safra, né, quando a produção é mais intensa, o desperdício foi estimado em 20,7%. E na entre-safra, em 11,1%. Ou seja, se fizermos uma média disso aí, dá em torno de 15% a 16%. Ou seja, é quase que metade do que é a estimativa mundial. Ou seja, o desperdício na Amazônia não é tão elevado quanto nas outras partes do mundo. Bom, para prevenir justamente isso, né, para aumentar a produção, para aumentar o consumo, então, o que se pode fazer? Além de evitar o desperdício na captura, na comercialização, também se procurar aumentar a produção pela aquicultura, que é o que vem ocorrendo, como nós mostramos para vocês a nível mundial, né? A aquicultura explodiu, dos anos 90 para cá só aumenta, e nós temos aqui na Amazônia um grande potencial também de alguns peixes nativos. As espécies mais importantes para a aquicultura na Amazônia são os chamados peixes redondos, né? Que é o tambaqui, pacu, pirapitinga e os seus híbridos, como tambacu, paqui, etc. O matrinchã, o brico amazônicos, o pirarucu, né? O arapaima gigas, e o surubim, o Pseudoplatystum fasciatum, que também é muito já cultivado, né? Criado na região, principalmente de Tocantins. Bom, sendo assim, o tambaqui, nós podemos dizer que essa espécie, né, que é a principal, de maior potencial, é a espécie Colossoma macropoma. E por que ela é tão importante assim? Porque ela é a espécie nativa de maior potencial aquícola e é a mais produzida atualmente no Brasil e é a espécie mais apreciada na região amazônica. Ela atinge mais de 1 metro de comprimento e 30 quilos na natureza, né? Aqui, na aquicultura, o tamanho médio gira em torno de 2,5 a 3 quilos, o tamanho de comercialização. E possui um papel muito importante na alimentação da população, principalmente da cidade de Manaus, onde o consumo de tambaqui somente é estimado em 40 mil toneladas por ano, o que corresponde a um consumo de mais de 17 quilos por pessoa ano de tambaqui. Ou seja, por isso que Manaus, em alguns trabalhos científicos, inclusive,
vem sendo chamada de capital mundial do tambaqui. Bom, e quais são as características zootécnicas do tambaqui? Por que que ele é tão fácil de ser criado, né? É pela sua fácil adaptação ao ambiente de cultivo, pela resistência ao manejo, né? Pelo crescimento rápido. Você vê que em um ano ele atinge de 2,5 a 3 quilos, né? Domínio do processo reprodutivo, disponibilidade de juvenis ao longo do ano todo, pela aceitabilidade da ração, né, por parte dos peixes, e a rusticidade da criação, pela alta produtividade e também pelo elevado valor comercial que atinge no mercado. Bom, no entanto, a gente tem que ter cuidados, né, com as práticas de manejo. Por quê? Porque as práticas de manejo, elas envolvem tanto as práticas que a gente chama pré-abate, como durante o abate e como pós-abate, né? Então, envolve alguns processos que podem ser traumáticos e geradores de estresse, que são nas operações, principalmente da despesca, do manuseio e do transporte. Essas exposições a estímulos adversos vão afetar o equilíbrio metabólico do peixe, provocando o que te chama de estresse fisiológico. E esse estresse fisiológico vai interferir em quê? Vai interferir justamente na questão da qualidade do pescado que vai ser produzido e que vai ser ofertado ao consumidor posteriormente. Então, existem várias práticas preventivas, tanto durante a despesca, como durante o próprio manuseio, como durante o transporte, para que chegue à mesa do consumidor um peixe com qualidade muito boa. E essas práticas pré-abate, elas estão sendo estudadas, né? São questões de bem-estar animal que faz parte da tecnologia pós-colheita e que vem sendo estudada pelo nosso grupo de pesquisa aqui. Temos uma tese de doutorado defendida pela Joana Mendes, que justamente estudou toda essa questão relacionada com despesca, manuseio, transporte e a influência dessas práticas pré-abate na qualidade do pescado, que vai ser consumido pelo amazonense. Bom, então, essa, né, dualidade entre o estresse e a qualidade é o que a gente pode estudar, foi o que a Joana estudou, né? O que o estresse faz que pode prejudicar a qualidade do pescado, a qualidade da carne, né? Por quê? Porque se sabe, né, conhecimento tradicional, que a qualidade da carne ela se torna susceptível, principalmente devido a alguns fenômenos. Primeiro, é a própria composição enzimática que existe na carne do pescado, que provoca a autólise, ou seja, a quebra proteica por ação enzimática de forma mais intensa. Essa autólise, né, quando se torna muito intensa, ela vai provocar o início da degradação provocada pelas bactérias, principalmente pelas bactérias, mas da degradação microbiológica, né? E o próprio acondicionamento mal feito do pescado, principalmente porque o pescado ele é feito de um tipo de gordura, um tipo de lipídios, que é chamado como altamente insaturado, ou seja, cheio de duplas ligações nas suas cadeias laterais, que vão possibilitar a oxidação lipídica, é um processo químico que vai provocar o desenvolvimento de ranço. Então, o rancifica muito facilmente. Então, o que leva à deterioração do pescado? São justamente esses três principais fatores. A quebra intensa, né, das proteínas por ação enzimática, que já estão presentes na sua própria composição,
Essa quebra, chamada autólise, vai possibilitar a invasão por bactérias que já estão ali também no pescado, né? Principalmente na parte das suas vísceras e nas partes branquiais, ou na pele também, na superfície do pescado. Por final, também, essas duas principais são uma ação intensa sobre as proteínas do pescado, porque o pescado é um alimento altamente proteico, enquanto que a rancificação pode ser explicada como um ataque do oxigênio livre em cima das duplas ligações dos lipídios, né? Que é uma característica também do pescado de ter lipídios altamente insaturados, ou seja, cheio de duplas ligações. Então, essas alterações pós-morte, né, nós podemos tentar explicar nesse diagrama aqui. Então, aqui no início, né, quando o pescado está vivo, e lá no final, quando ele já está em decomposição. Mas para que ocorra, né, essa decomposição, existem algumas etapas a serem vencidas, e que nós estamos estudando isso aqui no INPA, e que são fortemente influenciadores da qualidade do pescado. Então, no início, quando o pescado está, a gente chama de pré-rigor mortis, né? Quando ele não endureceu ainda a carne, ele está chamado de pré-rigor, ele está com a textura igual ao pescado vivo. Então, ele está completamente fresco. A gente chama de pescado fresco, com a qualidade excelente, a qualidade boa, né? Nessa época, está ainda bem mais intensa a atividade enzimática. Quando o peixe entra em rigor mortis, ou seja, quando ele endurece, quando a sua textura fica enrijecida, né, ele continua ainda como pescado fresco, né, está completamente fresco ainda. A atividade enzimática é a atividade que continua sendo característica nessa época. Então, a principal etapa de qualidade são no pré-rigor e no rigor. Quando sai do rigor, quando há o abrandamento da textura, o amolecimento da carne, ou seja, o que a gente chama de resolução do rigor, ou abrandamento da textura, o pescado ainda continua fresco, né? Vai perdendo o frescor, já não está tão fresco como anteriormente, mas aqui se estabelece a atividade microbiana. E quando a atividade microbiana atinge um determinado nível, que a gente coloca como sendo, a nível mundial, né, as recomendações de trabalhos, de artigos, diz que a contagem microbiológica do pescado fresco, quando ele atinge um nível de infestação superior a 10 a sexta, né, 10 a sexta é o limite máximo do que deve ter de bactérias naquele pescado fresco. A partir de 10 a sexta, a gente pode considerar que o pescado já está em decomposição. Então, existem já estudos bem abalizados que mostram quando o pescado deixa de ser fresco, tanto a nível químico como a nível microbiológico. Sendo que essa qualidade vai depender de alguns aspectos, né? Depende do manejo anterior, como eu falei, chamei atenção, depende da nutrição do pescado, da sanidade, da insensibilização e do modo de abate que é empregado, e também do tipo de conservação que se usa para preservar a qualidade do pescado. Então, todos esses elementos, todos esses fatores que são estudados na aquicultura interferem e influenciam primordialmente na qualidade do pescado. Bom, sendo assim, a gente vai saber que qualidade está diretamente relacionada com aparência
e com o frescor do pescado. Sendo assim, essa qualidade ela pode ser definida como um conjunto de atributos que atende às exigências do consumidor e que garantem a segurança do alimento. E, para isso, essa verificação desses atributos de qualidade e de frescor, eles podem ser realizados por diferentes métodos. Pode ser por métodos sensoriais, por métodos físicos, como a medida do pH, né? Por métodos químicos, como a medida da qualidade, a quantidade de substâncias voláteis que são produzidas pelas bactérias. A gente pode medir também isso aí. E as próprias análises microbiológicas, que vai te dar o aumento da contagem microbiana que acontece naquele pescado. Então, você pode medir por vários métodos, né? E o ideal é que você junte todos esses métodos para balizar realmente o quanto de frescor tem aquele pescado, qual é a sua qualidade. Sendo assim, o método mais utilizado ainda é o método sensorial. Por quê? Porque ele independe de equipamentos, de atividades laboratoriais mais intensas, que demandam de muito tempo para serem realizadas. A análise sensorial ela é muito mais direta, ela é muito mais digamos, rápida, né? Dá uma resposta imediata. Bom, então, esse frescor, né? A gente chama de frescor do pescado, ele é o atributo de qualidade mais importante dos produtos pesqueiros e ele pode ser descrito por uma série de propriedades definidas que vão ser medidas por vários indicadores. Então, isso possui a influência de fatores biológicos e de fatores do próprio processamento do pescado. Ou seja, nós vamos medir que tipo de fatores? Alterações físicas, alterações químicas, alterações bioquímicas e alterações microbiológicas que vão se sucedendo, né, ao longo da etapa pós-morte do pescado, quando ele vai perdendo a qualidade. Então, os principais aspectos que podem ser avaliados, como eu chamei a atenção no método de avaliação sensorial, são os seguintes, né? Você vai principalmente utilizar os seus órgãos dos sentidos para tentar determinar a qualidade do pescado. Então, você pode observar as escamas, né? As escamas têm que estar brilhantes e fortemente aderidas à pele do pescado. Por outro lado, os olhos, né? Os olhos do pescado também são muito importantes. Você pode ter uma definição de qualidade, né? Tendo a aparência dos olhos, né? Se a córnea é translúcida, como aparece aqui, né? Aqui já está perdendo a qualidade, olha, perdeu a coloração, né? Já começando a ficar avermelhado. Se a córnea não perde a coloração, se está translúcida, isso é um sinal que o pescado está em boa qualidade. Então, os olhos têm que ser claros, pupilas negras, ocupando toda a órbita ocular, sem afundamento, né? Aqui nós temos algumas fotos que mostram que, com 3 dias, né, o pescado está dessa forma, né? Claros, os olhos, pupilas negras, ocupando toda a órbita ocular, sem afundamento. Com 10 dias já não está tão assim, né? Já perdeu a coloração, as pupilas já não estão negras, né? Já tem um certo afundamento, né? E com 17 dias está completamente descolorido, afundado, né? Então, isso mostra que a aparência dos olhos é uma forma primordial de medir a qualidade do pescado. As brânquias também é outro órgão que você pode avaliar para ter a qualidade. Então, quando a brânquia é uma cor vermelho brilhante, e com odor de plantas marinhas, de plantas aquáticas, né, de algas, nesse tempo aí, você pode ver aqui a fotografia, a cor das brânquias bem avermelhada, brilhantes, né, com as lamelas branquiais todas unidas.
e com 3 dias, com qualidade excelente. Já com 10 dias, ó, perdeu totalmente a coloração vermelha, já não está com coloração. As lamelas já começam a ficar todas desunidas, já perdeu a qualidade. E com 17 dias, você vê, já não tem qualidade nenhuma, não tem mais, nem aparecem as lamelas, já não tem mais coloração nenhuma, ou seja, o peixe está deteriorado. Então, as brancas também, além das escamas e dos olhos, é outro órgão que te dá, sensorialmente, uma forma de avaliação da qualidade do pescado. E, além disso, tem os órgãos internos também. Né? Você pode observar as vísceras e o abdômen, se estão órgãos íntegros, se estão bem definidos. Né? Por exemplo, aqui, você abrindo um peixe, você vai observar, quando você abre um peixe que ele está em boa qualidade, as vísceras estão íntegras, né? Os órgãos, você pode diferenciar um órgão do outro, o que é o fígado, o que é o rim, etc. Enquanto que, quando o peixe não está mais em boa qualidade, olha, viu o verdadeiro mingau aqui. Não tem mais órgãos bem definidos, não estão mais íntegros, perdeu completamente a coloração. Bom, além disso, né, além das escamas, além das brancas, além dos olhos, né, além das vísceras, você também pode sentir o odor. Né? O peixe fresco ele deve apresentar um cheiro agradável, como de plantas aquáticas. Né? Já o peixe em decomposição ele vai cheirar mal, né? Possui cheiro de azedo, né? E muito desagradável. Bom, para isso, nós desenvolvemos aqui no INPA um guia do consumidor para avaliação do frescor do pescado. Eu e o meu aluno, meu ex-aluno de mestrado, Jonathan Isel, fizemos esse guia justamente para facilitar, né, ao consumidor, de um modo geral, a fazer uma avaliação do pescado para não consumir o pescado em decomposição, para comprar um produto fresco. Então, nós avaliamos tanto o tambaqui como o matrinchã, que são os principais produtos da aquicultura aqui do estado do Amazonas. Então, nós utilizamos um método de avaliação chamado de MIC, que é o método índice de qualidade, e ele é utilizado para avaliação sensorial do tambaqui inteiro. Então, esse peixe, essa fórmula de avaliação é importante, por quê? Porque ele não precisa nem abrir o peixe, né? Cortar o peixe. Lá na feira, você não tem a possibilidade de cortar o peixe. Então, você não precisa olhar as vísceras. Basta olhar a aparência externa. Então, você vai avaliar a aparência externa geral, né? Onde você vai ver pele, mancha de sangue nos opérculos, a dureza, né? A textura, o ventre e o odor. Depois você vai observar os olhos, né? Sobre a sua claridade e a forma dos olhos, e as brânquias também, a cor das brânquias e o odor das brânquias. Tudo isso tem uma pontuação, né? E quanto maior for a pontuação, atingindo até o máximo de 20 pontos, a gente vai classificar. Quando ele tem pontuação mínima, ou seja, 0 ponto até 5 pontos, ele é considerado com qualidade especial, qualidade excelente. De 6 a 10 pontos, ele já tem uma qualidade menor, mas ainda é uma boa qualidade. De 11 a 15 pontos, ela tem aquele pescado tem uma qualidade de consumo corrente, ou seja, o que você encontra normalmente nas feiras, do modo geral, depois de alguns dias em gelo. E, a partir de 16 pontos até 20 pontos, ele não está mais apto para consumo, está deteriorado. Então, assim, você pode classificar o pescado, por exemplo, nessa classe especial, de 0 a 5 pontos, é o pescado que pode, de modo geral, ser consumido até cru, assim, só com aqueles tratamentos como vinagre, limão, etc., para fazer os produtos tipo ceviche, que tem aqui no Peru, né? Bom,
Os de boa qualidade estão aptos para ser congelados, para ser vendido fresco, etc. E o de consumo corrente já deve ser consumido cozido, não assado, etc., porque tem que ser prevenido aí a questão da atividade bacteriológica. Bom, falar dessa parte inicial que nós falamos sobre a questão da qualidade do pescado, né, que é primordial, né, no seu consumo. Então, eu quero apresentar aqui brevemente a infraestrutura, os principais trabalhos que nós realizamos aqui no INPA sobre tecnologia do pescado. Então, essa é uma visão panorâmica da nossa área de processamento de pescado, que nós temos uma planta de piloto aqui, em que a gente tem a forma de receber o pescado e fazer o beneficiamento. E, como temos no curso de pós-graduação, aqui, inicialmente trabalhamos no curso de pós-graduação aqui do INPA mesmo, que era o curso de ATU, né? Agricultura no Trópico Úmido. Tinha o curso da UFAM, que eu já trabalhei também, que era o curso de Ciência de Alimentos, e atualmente tem a pós-graduação a nível de mestrado e doutorado em aquicultura. Então, esses cursos vêm fazendo uma série de dissertações e teses em que eu vou mostrar aqui rapidamente o que nós temos feito. Nós já fizemos mais de 30 trabalhos nessa área, mas eu vou apresentar uns 10 ou 15 aqui, principais, só citando, para vocês terem uma ideia do que é feito aqui. Então, trabalhamos com um dos trabalhos, foi a dissertação do Bartolomeu, que foi sobre qualidade de cortes em bandas de tambaqui procedentes da piscicultura, conservados sob o congelamento. Então, é uma forma de mostrar a qualidade quando o pescado é congelado. Outro trabalho foi o uso de defumação líquida em cortes, no lombo e na costela de tambaqui, procedentes de piscicultura, que foi a dissertação de mestrado do Carlos Calafate. Então, aqui mostrando o glaseamento, a importância do glaseamento para a questão do congelamento, e também mostrando, aqui nesse outro trabalho, a importância da aplicação da fumaça líquida, porque a defumação tradicional ela é muito demorada. E também tem o problema de um consumo muito grande de produtos defumados poder, né, possivelmente, não quer dizer que pode ser, mas possivelmente pode ser das causas de desenvolvimento de câncer. Então, como pode ser, então a fumaça líquida justamente previne essa possibilidade, porque tira essas substâncias cancerígenas na questão da defumação. Outros trabalhos são sobre a qualidade do tambaqui comercializado em Manaus. Então, nós foi a dissertação do Everton Marialva, que ele avaliou o peixe que é comercializado na feira, o tambaqui na feira, o que é comercializado no mercado e o que é comercializado no supermercado. E ele conseguiu constatar que o uso do gelo é tão importante que o pescado, o tambaqui, comercializado nos supermercados de Manaus tem melhor qualidade do que os tambaquis comercializados na feira e nos mercados, porque justamente nessas regiões o uso de gelo ainda é muito deficiente, enquanto que nos supermercados tem um uso de gelo bem melhor. E mostrou isso em termos de avaliação sensorial e avaliação química e avaliação microbiológica. Bom, outro trabalho foi a produção de hidrolisado proteico de resíduo de pirarucu, que foi a dissertação da Flávia Carvalho Paiva, foi minha orientada também, que trabalhou com o desenvolvimento desse produto, de um hidrolisado proteico, justamente aproveitando resíduos, ou seja, aquela carne que não é, mas que fica aderida ao osso, na carcaça do pirarucu, ela raspou aquela carne e produziu um hidrolisado proteico, ou seja,
um produto que vai servir para melhorar, né, para aumentar o nível, o teor de proteína em produtos tipo biscoitos, tipo farinhas, que tem pouca proteína. Então, vai melhorar a qualidade, né, do produto em termos de porcentagem proteica. Bom, outro trabalho também que a gente pode apresentar foram as alterações pós-mortem do pirarucu, procedente da natureza, e a qualidade dos seus produtos derivados, que foi a tese do Gilvan Batista, que foi meu orientado de doutorado. Esse trabalho ele desenvolveu alguns produtos, como esse produto aqui, ele chamou de cebiche, né? Tem o cebiche, né? Principalmente aqui, ó, mostrando o cebiche aqui sendo degustado, e também tem a panceta, né? Que é um produto aproveitando a parte mais gorda do pirarucu, ou seja, aquela chamada ventrecha. Então, ela fez um produto chamado panceta também. Então, ele fez todo o estudo das alterações pós-morte no pirarucu, inclusive determinando valores de ácido lático, etc., desenvolvimento de ácido lático ao longo dos primeiros dias de conservação em gelo, e também produziu alguns produtos elaborados a partir da ventrecha e do lombo do pirarucu, né? No caso da ventrecha, também ele utilizou para fazer toucinho, então outro tipo de produto também. Esqueci o nome do rapaz, Elionei, o nome de esquisito, né? Elianei, acho que é o nome de Elianei. Ele utilizou a embalagem atmosfera modificada na conservação de corte de tambaqui, justamente para comparar. Quando você faz só a conservação em embalagem modificada, em vácuo, por exemplo, e quando faz em atmosfera modificada. Ele utilizou alguns tipos de atmosfera modificada, com uso de oxigênio, nitrogênio, etc., ou CO2 também, e utilizou somente o vácuo e alguns cortes de tambaqui, tipo aqui, como eu estou mostrando essa foto aqui, né? Aqui a costela, aqui o lombo e aqui as postas. E 3 tipos de cortes ele utilizou: lombo, costela e postas. E ele mostrou que simplesmente o vácuo é suficiente, ou seja, para estender o tempo de vida útil, sem precisar utilizar a atmosfera modificada, que é um tipo de tecnologia muito caro para um produto popular, como é o caso do tambaqui. Então, se você embalar a vácuo, já aumenta o nível do pescado, o tempo de prateleira do pescado refrigerado. Bom, outro trabalho que nós fizemos também foi a secagem de cortes de pirarucu salgados, procedente das áreas de reserva ambiental e de piscicultura. Então, foi um trabalho que um aluno meu de mestrado, o Claubert, fez, e que mostrou que a temperatura ideal para a secagem do pirarucu salgado, seja de áreas de reserva ou seja procedente de piscicultura, está em torno de 45 graus centígrados por 12 horas. Bom, além disso, também nós fizemos o uso da fumaça líquida para defumação de filé de pirarucu, procedente de piscicultura, que foi a dissertação de mestrado da Mágida, uma aluna minha, né? A exemplo do que tinha sido feito lá pelo Carlos Calafate com tambaqui, ela fez com filé de pirarucu. E também, uma outra aluna minha, Mônica, né, trabalhou com a qualidade de cortes, né? Os mesmos cortes que foram utilizados ali no trabalho do Elianei, né, que ele utilizou na embalagem modificada e a vácuo para o peixe refrigerado. E nós utilizamos os mesmos cortes de costela, lombo e postas do tambaqui, procedente de piscicultura, para o congelamento.
Então, nós fizemos um estudo de peixe refrigerado e um estudo de peixe congelado. Dentro de um projeto da Embrapa, que é chamado Projeto Aqua Brasil, que nós participamos aqui no Amazonas, e que resultou nesse trabalho do ENI, com o peixe refrigerado, e no trabalho da Mônica, com peixes congelados. Foi justamente do lombo, da costela e da posta, do tambaqui. Bom, outro trabalho ainda foi o hidrolisado enzimático de resíduos de pescado como atrativo e palatabilizante alimentar para juvenis de tambaqui, que foi um trabalho de dissertação da Thalita Monteiro, que trabalhou desenvolvendo o hidrolisado enzimático. Não foi como a Flávia, que utilizou para utilização em alimentos humanos, mas ela utilizou para alimentar juvenis de tambaqui. Então, ela desenvolveu o hidrolisado enzimático e colocou na ração para tambaqui como aditivo, para ver a sua atratividade, né, como palatabilizante naquela ração. Um outro trabalho ainda mais recente, que foi no ano passado, foi o desenvolvimento de snacks com incorporação de concentrado proteico de pescado obtido a partir de subprodutos de tambaqui. Então, aqui em Manaus, nos supermercados, principalmente nas feiras também, existe a venda do pescado do tambaqui em bandas. E existe um processo lá na comercialização mesmo que retira as espinhas que tem naquela banda de tambaqui. Então, e essa parte onde é cheio de espinhas é chamado de filete, e ele normalmente é jogado fora ou tem baixo nível de aproveitamento. Então, esses filetes nós transformamos na carne mecanicamente separada de pescado, e essa carne mecanicamente separada, ou seja, o picadinho, foi transformado no concentrado proteico, ou seja, uma espécie de piracuí de melhor qualidade. E esse concentrado proteico serviu de base para a elaboração de biscoitos, que são os famosos snacks, né, que ele colocou aqui, chamando de biscoito, que tiveram um nível proteico elevadíssimo e um nível de aceitabilidade muito grande. Bom, então, só para terminar, eu quero mostrar que já trabalhamos com todos esses tipos de produtos, de teses, dissertações, que resultaram em alguns produtos que nós temos aqui e que são, como digamos assim, um portfólio, né, das nossas pesquisas aqui do INPA na área de tecnologia pós-colheita. Então, tem o filé de pirarucu defumado a quente, né? Tem o desenvolvimento de carpaccio, okay, e da panceta do pirarucu, né? Ou seja, o carpaccio é um produto advindo da parte dorsal do pirarucu, do dorso, né? Da manta, na parte do dorso mesmo, né? Parte dorsal, e a panceta, que é feita a partir da ventrecha, da parte gorda. E, além disso, nós temos alguns produtos gastronômicos realizados a partir desses produtos que foram estudados e bem analisados aqui no nosso departamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, a costela de tambaqui, né? Um prato gastronômico feito por alunas nossas que trabalharam conosco aqui, alunas de gastronomia. Aqui o carré, né? do tambaqui, né? Aqui a costela também, o lombo. E do pirarucu, né? Alguns produtos, como empadão de pirarucu, né?
né? Aqui, ó, você vê o soufflé de pirarucu, né? Que são essas duas moças que desenvolveram esses produtos aqui conosco. Então, eu acho que já até atingi meu tempo, né? Eu tenho 11, não, 10:10. Então, quero agradecer e fico à disposição de vocês, para se houver alguma pergunta, alguma questão relacionada ao que foi exposto, né? Estou aqui à disposição para isso, se ainda tiver tempo, né, disponível. Temos sim, doutor. Muito obrigado. Quero parabenizá-lo pela sua apresentação. Esse final, assim, fantástico, né? Apresentando os produtos já sendo prontos para o consumo. Aos que tiverem algum questionamento a serem feitos ao doutor, podem, por gentileza, fazê-los no chat, que eu irei repassá-los. Quero agradecer aqui, né, em nome da FAPEAM, do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, a Unilton Lins, a UFOPA, todos os parceiros do IFAM, que trabalharam juntos para que a aprovação desse edital do POP, né, da popularização da ciência, e parabenizar o doutor, né? Tem uma questão para o senhor. O senhor falou, no início da sua apresentação, que o desperdício de pescado, né, na nossa região amazônica, em comparação com o mundial, que é de aproximadamente 30%, aqui o senhor encontrou na Amazônia brasileira, né, 20% em torno, né? E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha que ainda pode ser feito para diminuir esse desperdício, né? E como é que o senhor vê, né, essa cadeia de frios no nosso estado? Bom, em primeiro lugar, mostrar que o desperdício, né, que é estimado pela FAO a nível mundial, que é de 30%, não se reproduziu aqui no Amazonas. Então, chama bem atenção para isso. Ou seja, a cadeia de comercialização, apesar de ser um desperdício alto, porque 20% é 20%, né? Sim. Ainda assim, não é o mesmo tipo de desperdício que tem a nível mundial. Mas existem, principalmente, né, pelo que nós estudamos lá em campo, principalmente as ações que podem ser tomadas para diminuir esse desperdício são principalmente no transporte, no desembarque e na comercialização. Porque na captura, os pescadores já fazem o uso do gelo corretamente, em quantidade adequada. Nós constatamos isso aí. O principal ponto de estrangulamento em termos de qualidade, de perda de qualidade e aumento do desperdício é ou no desembarque ou na comercialização. E aí, ações preventivas podem ser tomadas, como o uso mais intenso de gelo, com melhores condições de higiene na comercialização, com melhores condições de descarga, um porto de descarga, porque não existem onde descarregar o peixe, né? Você mesmo aqui em Manaus, uma capital deste tamanho, você vê em que condições são desembarcados os peixes ali na Feira da Panaí. Verdade. Bom, doutor, nós temos uma série de elogios aqui no chat, né? Desde ele parabenizando, a Valdemira Fernandes também, Karen, Jamile, e a professora doutora Michele tem uma pergunta para o senhor. Professor Rogério, como o senhor vê a implantação da inovação quanto ao pescado na região amazônica em geral? Qual a expectativa futura nessa área tão importante? Bom, vocês veem que essa nossa commodity, o pescado, ele vem sendo cada vez mais requisitado, principalmente em termos de benefício para a saúde. Então, eu vejo que, tecnologicamente, o aproveitamento do pescado vai por esse viés, vai para a questão de saúde, alimentos funcionais, como nós tentando estudar, estamos introduzindo hidrolisado proteico para fortificar alimentos. Eu acho que é nessa área que representa o grande futuro tecnológico do pescado, porque, de um modo geral, as questões de pescado fresco, como apresentei lá, né? As formas de consumo, o pescado fresco,
o pescado enlatado, o pescado congelado, esses tipos de tecnologias tradicionais já estão sendo empregados rotineiramente, né? Então, um futuro tecnológico pode incrementar tanto o valor como valor monetário, como valor nutricional, é justamente a tecnologia de processamento que vai melhorar, fortificar, colocando o pescado como alimento funcional. Beleza, professor. Nós temos mais uma pergunta aqui, do colega Paulo Adelino, né? Está parabenizando o senhor pela sua apresentação e diz o seguinte: existem alternativas tecnológicas para valorizar as espécies da Amazônia de menor valor agregado? Exemplo, o jaraqui, o charuto, o aracu? Pois é. Existe, né? Eu estudei isso na minha tese de doutorado em 97, 98, 96, 97, 90, ou seja, 25 anos atrás, eu estudei isso aí e desenvolvemos esse produto. Eu estudei 7 espécies, essas que você citou: jaraqui, aracu, branquinha, mapará, espécies de menor valor comercial. E nós desenvolvemos o que chamamos, na época, de minced, que agora se tornou mais popular como picadinho, né? Só que aqui os restaurantes, eles fazem picadinho de um produto nobre, como o de tambaqui, picadinho de pirarucu. Isso não deveria existir. Tem que fazer o picadinho de espécie de baixo valor comercial, para emprego, principalmente na alimentação escolar, por exemplo. Como já foi tentado aqui o programa de regionalização da merenda escolar, em que nós, do INPA, e eu, recém-chegado do doutorado naquela época, com a saudosa doutora Lúcio Yama, fizemos todo um trabalho de colocação, tanto que até hoje existe ainda a alimentação. O Amazonas ele foi pioneiro na introdução do pescado na alimentação escolar, e até hoje ainda existe essa prática aqui, ou seja, o órgão lá, não é o IDAM, é o outro, ADS, ele fez várias ações para comprar o pescado, para chegar o pescado na merenda escolar. Então, esse programa de regionalização começou lá em 2000 e tal, no primeiro governo Lula. Foi quando iniciou o programa de regionalização da merenda escolar aqui no Amazonas. O Amazonas foi pioneiro, e agora São Paulo está na nossa frente. Tem muito mais escolas, muito mais dias por ano com alimentação de pescado. Mas foi um trabalho pioneiro aqui no Amazonas, que tivemos uma certa contribuição, porque mostramos a importância desse tipo de produto na alimentação escolar quando desenvolvemos na nossa dissertação, na nossa tese de doutorado lá na USP. Muito bom, professor. Temos mais um questionamento aqui de Adilson Leal. Primeiramente, ele parabeniza pela sua palestra e diz o seguinte: falando em comercialização, como fazer um planejamento de ampla aceitação, tendo em vistas os costumes regionais e a baixa aceitação dos mais jovens? A implantação do peixe na alimentação escolar como política pública não criaria novos consumidores? O senhor já falou, né, dessa questão da merenda escolar, mas qual seria uma próxima estratégia para ampliar esse consumo, principalmente pelos jovens, de pescado? Justamente melhores produtos mais desenvolvidos tecnologicamente. Por exemplo, esse snack foi desenvolvido pelo Andreoni, que eu mostrei agora no final. É um biscoito. Esse biscoito, um biscoito comum na alimentação escolar, tem 0, alguma coisa ou 1% de proteína. Tem quase nada de proteína, né? Porque é um biscoito feito ou com maisena ou com trigo. Tem proteína, é claro, mas muito pouco proteína. E de baixo valor, né? Digamos assim, nutritivo. Se você fizer um biscoito com o aporte do hidrolisado proteico ou do concentrado proteico,
Sabe para quanto vai a quantidade de proteína no biscoito e sem gosto de pescado nenhum? Quanto? 18%. Você Maravilha. imagina um biscoito com 18% de proteína? Quer dizer, é mesmo que você está dando peixe e é de pescado, ou seja, é uma proteína de alta qualidade, né? Riquíssima qualidade, uma proteína animal, e uma quantidade de proteína que atende às necessidades nutricionais das crianças em idade escolar. Quer dizer, então, esse é só um tipo de produto. Existem vários tipos de produtos. Existem os hidrolisados proteicos, existe o próprio concentrado proteico diretamente, porque da forma como o Andeone fez o trabalho, ele desodorizou. Então, não fica aquele cheiro forte de pescado. Você coloca no alimento, pode ser no bolo, no biscoito, no panetone, e não tem gosto nenhum de pescado. Você consome a proteína sem ter gosto de pescado. Quer dizer, então, esse seria um futuro para a alimentação escolar, por exemplo. Até porque, mas eu não concordo que as crianças rejeitem pescado, não. Eu tenho criança em casa e come peixe comigo diretamente, né? Sem problema. Verdade, professor. É verdade. Então, assim, nós temos agora, para encerrar, uma última pergunta de Bonfim Lima. Diz assim, professor Rogério, obrigado. No contexto das perdas destinadas ao lixo, há uma outra alternativa de aproveitamento? Existem projetos para este fim aos 20% indicados na sua palestra? Pois esse desperdício, ele não tem como ser, digamos assim, prevenido por um projeto, né? Tem que ser por uma política pública, porque ele é uma coisa que se estende ao longo de todo o Estado, em todas as áreas de desembarque, em todas as áreas de comercialização. Esse desperdício ele ocorre principalmente no desembarque, no transporte e na comercialização. Ou seja, então você tem que ter ações higiênicas no desembarque, ações higiênicas na comercialização, ações higiênicas no transporte do pescado. Quer dizer, isso aí envolve políticas públicas, muito mais do que um projeto, né? O desperdício que poderia ser aproveitado com um projeto seria esse, por exemplo, dos filetes do tambaqui, aqueles que são feitos filetamento, aí você junta ali, vem um projeto, junta tudo, congela tal, e transforma num produto que pode ser melhor tecnologicamente, melhorado tecnologicamente. Agora, essas questões do desperdício no desembarque e na comercialização, principalmente, têm que ser atacados por políticas públicas, realmente. Muito bom, doutor. Nós aqui queremos finalizar, né, os questionamentos. Mais uma vez, parabenizá-lo pela sua grande apresentação, trazendo muita informação sobre tudo que tem sido feito no âmbito da tecnologia do pescado. Mais uma vez, reforçar o agradecimento à FAPEAM por fomentar esse tipo de ação e que nós podemos trazer ao público, né, o conhecimento do que está sendo feito. Aos que se inscreveram será enviado o certificado e eu gostaria aqui de compartilhar com vocês as próximas palestras que estão previstas dentro do âmbito do POP. Então, nós temos amanhã, às 9 horas da manhã, a palestra do Dr. Adalberto Val, com o título de Peixes da Amazônia e Mudanças Climáticas, né? Vão iniciar às 9 horas da manhã, horário de Manaus, finalizando às 10 horas. Temos também a palestra do Dr. Gustavo da Silva Claudiano, né, que vai falar sobre problemas e tratamentos de doenças de peixes, também amanhã, iniciando à tarde, às 14 horas e até às 15 horas. Então, nós agradecemos aqui a presença de todos e desejamos, né, a todos aí uma continuação de participação no POP, né, popularizando aqui a ciência, a tecnologia, e desde já agradecer mais uma vez ao Dr. Rogério
pelo seu tempo, pela sua apresentação, e deixo aqui aberto para ele as suas palavras e considerações finais. Eu só posso agradecer a todos que tiveram a paciência de me escutar. Nós estamos aqui abertos, aqui no INPA, sempre. Aqui, aliás, esse programa de popularização, né, que tem aquele negócio de portas abertas, graças a Deus, desde que eu entrei aqui, o nosso laboratório sempre esteve de portas abertas para a população amazonense. Não só para os colegas, mas para todo mundo que chega aqui. Nós sempre recebemos de braços abertos, de portas abertas, e o INPA continua assim. O INPA tem essa missão de estudar a Amazônia e de devolver o dinheiro que é empregado aqui para a população amazônica. Então, nossa missão é essa. Estamos aqui para desenvolver tecnologias, para estudar a forma de melhorar a qualidade do pescado e sempre à disposição de todos vocês. O INPA é aberto, sempre foi aberto e está aberto para toda a participação de todos que queiram chegar, trabalhar, estudar, tudo bem. Estamos disponíveis para isso aí todos os dias do ano. Enquanto eu estiver aqui, né, eu acho que mais uns 3, 4 anos ainda ainda aguento por aqui. Então, estaria aberto para isso aí. Beleza, professor. A Valdelira compartilhou no chat. Quem tiver interesse de se inscrever nas próximas palestras e minicursos que ainda serão oferecidos pelo POP, está o link no chat, tá? E foi informado também que essa palestra do Dr. Rogério também ficará disponível no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa da Aquicultura na Amazônia Ocidental. Então, também ficará disponível. No mais, nós agradecemos a todos, desejamos um bom dia e uma boa semana. Até mais. Eu agradeço. Um grande abraço.